Hoje há muitas pessoas que dizem ser nascidas de novo. Aprenderam a dizer e a afirmar que são nascidas de novo, sem saber como que isso aconteceu. Se você for pedir o testemunho da maioria das novas criaturas hoje, elas não sabem detalhar, porque não sabem como aconteceu. O que sabe superficialmente é que aceitaram Jesus, se batizaram nas águas, se o velho homem foi sepultado na água do batismo. E por isso então são novas criaturas. Mas essa é a teologia que leva você para fora do Cristo. Porque a Bíblia é clara. O Evangelho de Jesus Cristo ele é claro. Ele diz que nós fomos crucificados com Cristo. A nossa natureza, o nosso homem velho, a iniquidade, que é a fábrica produtora do pecado. É isso que foi crucificado no Filho de Deus, que é o nosso homem velho, a nossa natureza adâmica. Em Romanos capítulo 6 e o verso 6 diz isso: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Em algumas versões vai dizer para que não sirvamos mais ao pecado como escravo, mas outras para que mesmo. Mas na realidade, o que morreu ali? A nossa natureza, a iniquidade, que produz o pecado, que frutifica no pecado. Agora, crucificado com Cristo, morremos. Como diz Efésios, capítulo 2, o verso 5 e o 6. A gente estava morto em pecado e Jesus Cristo nos vivificou. Pela graça sois salvos. E o 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é o testemunho do meu novo nascimento. Eu um dia ouvi o Evangelho e o Evangelho me declarou isso. E eu passei a confessar isso até crer. Quando Deus, por Jesus Cristo, abriu meu entendimento para ver e crer. Mas foi pelo confessar que a fé cresceu dentro de mim. Confessar com a boca e crer com o coração. Confessar que eu fui crucificado com Cristo. Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, no verso 20. Então, eu estou crucificado. Eu. Não é a ressurreição minha, não é física, biológica, psicológica. Não. A minha ressurreição é espiritual. A ressurreição física, biológica, foi do corpo de Jesus. Porque
na inclusão, na atração, na crucificação, havia um corpo físico. Não é uma história, não é um conto de velhas profano. Não é. É real. Naquela cruz estava o corpo físico, biológico do Senhor Jesus, representando representando o meu corpo físico. Por isso que agora eu me considero morto, por causa do corpo de Cristo. Romanos 7,4 diz isso. É por causa do corpo de Cristo que eu tenho que levar ao morrer de Jesus, para que o Espírito de Jesus, habitando em mim, vivifique o meu corpo mortal. E eu sou vivificado. Agora também, Deus ele fez uma obra completa. Ele nos libertou do pecado, como diz Romanos 6,18 e 22. Libertou, nós estamos libertos do pecado. Em Cristo Jesus. Agora, é Jesus vivendo a sua vida em nós, santificando este corpo mortal. Esse aqui, esse físico biológico meu, é santificado pelo viver de Cristo. Eu sou o tabernáculo, o edifício para Cristo morar em mim e vivificar este corpo. Então ele santifica este corpo meu. É santificado por ele. Pelo o habitante, que é Jesus. O inquilino, que é Jesus que habita nesse corpo. Como diz 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e o verso 17. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois vós, é santo? Sim, eu sei. Somos santos. E o que é que acontece porque às vezes você peca? De alguma maneira você peca quando imagina algo ruim, quando você pratica alguma coisa que não deveria praticar. Você faz isso. E comete esse pecado. Bom, Romanos 6,14 diz que o pecado não é mais o seu senhor. Antes ele era, mas agora não. Ele não tem mais domínio sobre você. Ele não domina você. Não. O que domina você é a opinião das pessoas. Porque você foi ensinado a desconfiar de Deus. E então é criado nesse sentido, de desconfiar do que Deus diz e não confiar no que Deus diz. Então as pessoas dizem que você pecou, você está fora do reino de Deus. Se você pecou, sim, estava. Pelo pecado de Adão, nós todos nascemos fora do reino. Mas na inclusão, na justificação, na eleição, na ressurreição de Jesus, nós fomos colocados de novo naquele lugar do princípio que Adão foi originalmente criado, feito. A gente agora é novamente daquela forma. E com certeza você é perfeito pela perfeição do que habita em você, que é Jesus Cristo que habita em você. Então é necessário que todo mundo nessa terra nasça de novo. Todos nasçam de novo. E o novo nascimento não é pelo que eu fiz ou faço. Não. O novo nascimento é obra exclusiva do Senhor Jesus. É um milagre que ele realiza ao revelar
o seu evangelho ao nosso coração, nos dando o entendimento. A gente crê, recebe e ele revela. Isso pode ser de imediato? Pode. Perfeitamente. Mas pode demorar? Sim, pode. Perfeitamente. Por que a demora? Porque nós fomos criados no rudimento dos nossos ancestrais, na doutrina, no conhecimento deles. E a Bíblia diz que, no Salmo 58, que nós, versos 3 e 4, que nós nos desviamos e crescemos na hipocrisia, na mentira dos nossos genitores. Então, demora, porque a gente não quer, mas a demora não é por causa do Pai Celestial, não é. É nós que não queremos nos apartar daquilo que nos une ao que é errado. Não queremos nos encher completamente do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, encher até transbordar. E aí ficamos ainda pensando, preso ao pensamento, fazendo algumas coisas que desagradam ao Espírito, insistindo nessas coisas, levado pelo desejo, o sentido, o pensamento, preso a essas coisas. Mas por que Jesus não quebrou as correntes? Não. Por causa dos ensinos que você recebe religiosamente, tradicionalmente, na filosofia, na teologia, na teosofia, que o pecado é que é o gancho para você, para mim, para nós. Mas o pecado não é mais isso aí. Nós não somos abençoados porque pecamos. E nem somos abençoados porque não pecamos. Não. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Quando ouvimos o Evangelho e cremos, somos abençoados. Por isso é que parece que os ímpios prosperam. Não, eles prosperam porque eles não se ligam a nada. Quando eles olham para a Bíblia, eles veem como um atraso e como uma prisão, então eles não querem. E se desenvolve nas suas ações ímpias. Mas toda obra ímpia, ela acaba aqui. A única obra que é eterna é a de Cristo. A vida é eterna. Mas para chegar à vida eterna sem o novo nascimento não é possível. E o novo nascimento é mediante o sacrifício do Senhor Jesus, a nossa inclusão, a nossa reconciliação, a nossa regeneração, a nossa eleição pela graça em Cristo Jesus. Não existe novo nascimento porque eu me batizei nas águas ou estou num sistema qualquer da terra. Não. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento eu morri com Cristo. Morri. Não tem mais como eu reviver. Quem vive é Cristo. Hein? A morte não tem mais domínio sobre mim. Eu estou sarado, curado, libertado e salvo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo de meu Deus. Glória a Deus, aleluia.